Fala aí, meus luso-brasileirinhos e também minhas luso-brasileirinhas. Vocês não vão fazer certe por aí em brasileirinhas, hein? Aparece cada coisa, vocês se comportem. Gente, vamos lá, vou fazer esse vídeo para falar sobre Deco, diretor de futebol do Barcelona, sobre as funções, os desafios do Deco e as preocupações que se pode ter com o luso brasileiro, brasileiro naturalizado português, que assume, agora já de forma oficial, né? Porque há muito tempo ele já vinha trabalhando como diretor de futebol do Barcelona, ao lado do Matteo Alemany. Matteo Alemany sai, o Jordi Cruyff também já tinha saído e fica o Deco. O Deco, depois que se aposentou no Fluminense, ele chega a trabalhar na área de futebol do Fluminense, trabalha também no Porto, mas ele teve atuação mesmo nos últimos 10 anos como já um ex-jogador na área de agenciamento de atletas, né? O Rafinha, por exemplo, foi agenciado pelo Deco, ele tinha D20, desde Deco, 20 do número que ele usava. Chegou a ser um braço da empresa do Jorge Mendes por um tempo, depois foi uma empresa própria que o Deco criou. Ele se desvincula dessa empresa, evidentemente, né, não dá para ser diretor de futebol de um time e também agente de jogador, então ele se desvincula para assumir o Barça. Qual que é a função do Deco? Ele está logo abaixo do João Laporta para tomar as decisões estratégicas do futebol. Qual o perfil de jogador que vai contratar, qual o jogador que entendem que pode sair, qual o perfil de jogador que pode sair, onde que é melhor investir dinheiro. Pô, temos aqui 20 milhões. Vamos contratar 4 jogadores, 5 milhões para cada um, ou 10 milhões em uma posição mais estratégica, 5 milhões na outra, jogador livre em outra. Então parte do Deco pegar um orçamento, administrar esse orçamento para fazer contratações dentro das expectativas do clube, dentro do que cabe no bolso do clube, dentro de como o clube quer jogar e como o treinador vai encaixar essas peças. Então, dentro da hierarquia, ele está acima do Xavi. Aí ele que fala, Xavi, você vai ter o João Félix para treinar. E o Xavi vai ter o João Félix para treinar. O Xavi fala, pô, mas eu gostaria muito de ter o Ansu Fati e não o João Félix. O Deco fala, não, tem que tomar as decisões e vai ser o João Félix e não vai ser Ansu Fati. Isso numa relação muito ruim, né? Que um diretor impõe algo ao técnico, que é uma relação da pior possível. O certo é que, embora ele esteja acima na hierarquia, que os dois conversem e que cheguem à conclusão de qual é o perfil de jogador que está precisando. Você pega ali os 18, 20 jogadores do seu elenco e fala, cara, tá faltando um lateral. Precisa ser a nossa prioridade agora, a gente precisa de um lateral. Então eles chegam a essa conclusão, o diretor de futebol olha o que tem de disponível no mercado. Pô, a gente tem um lateral igual o Cancelo, ou a gente tem um lateral igual, sei lá, um outro lateral direito, igual o Calabria do Milan. Ou a gente tem um lateral de um outro perfil já, de pensar igual o Kyle Walker. Fala, pô, igual o Kyle Walker a gente não precisa, porque a gente precisa de um lateral ofensivo. Lateral defensivo a gente já pode colocar o Condé. Então o diretor de futebol vai pegar a necessidade do técnico, o técnico precisa de um lateral. Ele vai estudar o que tem no mercado e ele vai escolher os jogadores ou aquele jogador que ele vai negociar. E aí ele entrega para o técnico os jogadores dentro da característica que o técnico queria e dentro do que o bolso do clube pôde pagar. Claro que antes de negociar, o certo é que você tem um diálogo e tal, para saber se aquele realmente é o nome, que se chegue a um entendimento assim. Mas parte do presidente definir as metas, se elas são realistas ou não para o clube nessa temporada. Olha, a nossa meta é pelo menos brigar até as quartas de final da Champions. Você tem 50 milhões para se virar de orçamento. O diretor de futebol precisa trabalhar dentro desse orçamento para chegar junto com o técnico para montar o plantel necessário. Então, as atribuições são essas. É trabalhar junto com o técnico. Ele não deve impor nada ao treinador, mas o papel importante do diretor de futebol é conseguir ver no mercado e negociar bem jogadores antes dos outros clubes perceberem. Por exemplo, o Michael Edwards, no Liverpool, que trabalhou, acho que muito bem, antes já da chegada do Jürgen Klopp, inclusive para a chegada do Jürgen Klopp, para montar um time aguerrido, de muita intensidade, de muita recuperação de bola, de muita força e velocidade na frente, e para isso ele era responsável por fazer as contratações. Estava lá Mohamed Salah, com um brilho razoável só na Roma, e ele entendeu que esse cara podia agregar. Estava o Sadio Mané no Southampton, esse cara agrega bastante. Teve o dinheiro da venda do Coutinho e passa por um diretor de futebol também fazer boas vendas, saber qual que é o valor do jogador, saber negociar. Então, agora vamos gastar muito dinheiro em um goleiro e um zagueiro. Pô, o Van Dijk está jogando no Southampton, era um jogador que já tinha passado pelo Celtic e por outros clubes médios e entenderam que tinha potencial para ser o melhor zagueiro do mundo.
e pagaram ele o valor de zagueiro mais bem pago naquela oportunidade. A mesma coisa para o Alisson, chegou a ser o goleiro mais caro do mundo, mas pagaram um valor muito alto. Então você perceber o potencial de um jogador onde ninguém está percebendo é uma das grandes funções de um diretor de futebol. Então, você perceber que tal jogador que está num clube médio, que ele tem potencial para chegar em um clube grande e render muito mais, é o que um diretor tem que fazer. E assim foi o Liverpool, né? Assim foi buscar o Firmino no Hoffenheim, assim foi buscar o Fabinho no Mônaco, foi buscar o Mané, foi buscar o Salah, foi buscar o Van Dijk, foi buscar o Alisson. Aqui e ali o Liverpool foi buscando jogadores de mercados medianos, de clubes medianos, né, comparado com o que é o Liverpool, para montar esse time que ganhou Premier League, que ganhou Champions, que chegou em outras finais e que deu luta com o Manchester City. Então o papel do Deco é, junto com o Xavi, chegar à conclusão de qual a característica do jogador e quando estiver no mercado, quando for ao mercado contratar, entender que talvez tenha um jogador já de 23, 24 anos em um clube médio da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Áustria, de onde seja, e que esse jogador serve para o Barça, vai chegar e vai ajudar. Veremos se ele consegue fazer isso. O mercado de transferência, a gente viu, por exemplo, o Oriol Romeu, que é uma prata da casa do Barcelona, 32 anos, que estava no Girona, que pode chegar e pode jogar. Não sei se vai jogar sempre, mas que pode jogar. E os outros jogadores são jogadores de mais nome, né? Gundogan, João Félix, Cancelo, esses todo mundo já conhece, então esses você tem que conseguir negociar bem. O João Félix, por exemplo, reduziu muito seu salário para jogar no Barça. Isso passa pelo diretor de futebol, conseguir convencer um jogador a fazer um esforço que não vai ganhar dinheiro, mas que vai ganhar em outras formas. Tem uma frase que atribuem ao Real Madrid que é: no Real Madrid você não ganha com dinheiro, você ganha com glória. Então o papel de convencimento para um jogador e para o empresário do jogador que jogar no Barcelona pode ser uma boa para ele, também passa pelo papel do diretor de futebol. As dificuldades que o Deco vai ter são ainda do fair play financeiro. O Barcelona não recebeu 40 milhões lá da venda do Barça Studios e tal, isso ainda atrapalha o clube, porque ele contava com esses 40 milhões que não chegaram, que já estava acordado. Tem que ver se foi um atraso, se vão pagar, se não vão pagar. O Deco deu a entender na entrevista coletiva dele hoje que o Barcelona ainda tende a sofrer com fair play financeiro nos próximos mercados, talvez por conta disso, né? Vamos esperar sair as contas do clube, também os limites salariais de La Liga para ter a visão um pouco mais clara disso, mas o Deco deu a entender que ainda vai sofrer um pouco. E ainda tem a questão de uma desconfiança que talvez exista em alguns momentos com a questão ética. Ele era até outro dia empresário do Rafinha, tinha uma comissão para receber enquanto o Rafinha fosse jogador do Barcelona, né? Normalmente o empresário recebe entre 5% e 10% do salário do jogador, é a comissão dele. Então, como o Rafinha tem contrato de 5 anos, o normal era que o Deco fosse recebendo isso a prazo. Na entrevista coletiva dele, ele deixou bastante claro, o clube tem um departamento de compliance, né? Para entender coisas que podem bloquear uma coisa, pode bloquear a outra do ponto de vista ético dentro de um clube. E ele falou que é evidente que o compliance não permitiria isso, que já está solucionado. Não disse como foi solucionado, mas disse que a questão com o Rafinha já está solucionada. E outras coisas é que o Deco, ainda que não seja empresário dos outros jogadores, que ele era empresário até outro dia, que ele ainda tem uma relação muito grande, se esses caras, por acaso, o Barcelona quiser contratar, como que isso vai ser feito para que não pareça ser uma coisa antiética, que não pareça ser uma vantagem que o Barcelona tenha e que o Deco talvez tenha, de ter sido agente desses jogadores até meses atrás. Então, essa questão ética também tem que ser olhada com calma, com cuidado, de todas as partes. Primeiro da parte da imprensa, né, para não sair acusando uma irregularidade que não exista, e segundo também da parte do Barcelona e do próprio Deco na hora de negociar com possíveis jogadores para chegar por aqui. O trabalho do Matteo Alemany, eu acho que foi muito bom, a redução de folha salarial que ele conseguiu foi realmente muito grande. Chegou com a folha salarial aqui acima de 700 milhões, na temporada passada estava ainda em quase 600 milhões, agora ela cai para 400 milhões. Do ano passado para cá, caiu 160 milhões de euros a folha salarial do Barcelona, é muita coisa. Claro que assim, o Griezmann já estava fora, teve as saídas de Piqué, Jordi Alba e Busquets, que ajudaram muito a reduzir essa folha salarial. Então, algumas coisas já estavam mais ou menos previstas e era esperado mesmo que o Barcelona, a partir de agora, começasse a ter uma folha saudável. E eu acho que o Deco, como diretor de futebol, também vai entender isso, que não se pode pagar os salários que o Barcelona pagava antes, que esse clube tem que ter algum atrativo a mais para que os jogadores venham que não seja muito dinheiro. Isso é papel de outros clubes que não têm a relevância, a importância, a visibilidade do Barcelona. O que podem oferecer é o dinheiro, o Barça tem que poder oferecer oportunidade, visibilidade, sonho, orgulho, mais do que os maiores salários do mundo para os jogadores. Vamos ver como vai ser essa etapa do Deco. Eu acho que também tende a passar por ele muitos incêndios para apagar,
de problema de jogador que não está satisfeito, jogador que não está jogando. Ter um elenco curto é melhor por isso. Quando o seu elenco é curto, você não fica tanto jogador sem jogar tanto tempo. Os caras não ficam muito insatisfeitos, se sentindo inúteis, achando que em outro clube teria mais oportunidades. Mas isso passa também pelo diretor de futebol administrar essas situações. O técnico só pode escalar 11 no final das contas. Mais da metade do elenco costuma não jogar. É mais normal que você não jogue, de início pelo menos, do que você jogue. E o diretor de futebol muitas vezes é quem faz esse elo entre o vestiário e o treinador. Até acho que no Barça hoje o Xavi tem uma postura bastante próxima dos jogadores, mas o diretor de futebol costuma ser quem tende a lidar um pouco mais com esses problemas, acalmar os jogadores, acalmar os agentes dos jogadores também, né, que estão preocupados que os jogadores deles não estão jogando, não estão sendo revalorizados para depois conseguir um melhor negócio, um melhor contrato de renovação com o próprio clube. Então o diretor de futebol também tem esse papel dentro dos bastidores de trabalhar com os jogadores e com o treinador, porque é um ecossistema vivo, né? Um clube de futebol é um ecossistema vivo e você tem que fazer ajustes aqui e ali a todo momento para que as coisas não se rompam. O Bayern de Munique, por exemplo, era um clube que há muito tempo funcionava muito bem, contratou o Sadio Mané, que parecia ser um jogador com uma postura sempre muito positiva, e no Bayern de Munique não deu certo, brigou com o técnico, caiu o técnico, brigou com o Sadio Mané, com o Leroy Sané, perdão, coisa desandou muito até que o Bayern de Munique entendeu que a melhor opção era abrir mão do Mané, que chegou lá como o segundo melhor jogador de futebol do planeta naquela temporada, e que um ano depois o clube abriu mão dele pela saúde do vestiário. Então, por mais que o Bayern não seja um clube acostumado a esse tipo de coisa, elas também acontecem e você tem que saber resolver o problema o quanto antes. Isso também vai passar pelo diretor de futebol. É isso, meu povo. Veremos qual que vai ser a postura do Deco, o futuro do Barcelona, das contratações, das vendas, dos contratos, das renovações e os resultados dentro de campo, como que vão vir. E até mesmo os resultados do Xavi, né? A avaliação do Xavi também. Sexta-feira sai vídeo com eu respondendo perguntas de vocês, mas nesta quarta hoje eu já vou abrir perguntas, porque eu vou gravar na quinta. E na quinta também vai sair vídeo com prévia do final de semana. É um final de semana que, além do Barcelona Betis, a gente tem Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, a gente tem Inter e Milan, a gente tem alguns grandes jogos. Eu acho que também tem jogo grande na Premier, que agora eu não me lembro. Mas a gente tem alguns grandes jogos esse final de semana. E eu vou fazer prévia para vocês nessa quinta. Então vocês fiquem ligados que amanhã tem vídeo aqui de prévia com informações, palpites e análises dos jogos do final de semana. E depois sexta eu respondo as perguntas de vocês. Tá falado? Vocês fazem favor de curtir isso daqui, de se inscrever no canal também, que é a única coisa que eu peço para vocês me ajudarem. Até daqui a pouco que eu vou começar a pedir em dinheiro, que é o jeito que vocês vão me ajudar. Tô brincando, por enquanto não. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Boa semaninha.